Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo dessa semana eu vou falar um pouquinho sobre Object Storage, também conhecido como Cloud Storage aí no mundo da internet, tá? E se você não se inscreveu ainda no meu canal, clica por favor aqui no botão vermelho aqui embaixo, se inscreva no canal, assim você vai receber todas as notificações de novos vídeos e todas as atualizações que eu tenho feito aqui no meu canal do YouTube. Bom, na verdade, o porquê que eu estou falando da solução de Object Storage, tá? Exatamente para resolver um problema que eu tenho aqui em casa. Aqui em casa eu tenho um NAS da Synology, então todas as informações basicamente de foto, vídeo, todas as produções de vídeo no YouTube eu armazeno nesse dispositivo, tá? Da Synology. E aí bom, ele tem dois HDs, né? Então ele é espelhado, já tem uma certa proteção local. Mas se acontecer algum problema aqui em casa, ou seja, cair um raio, alguma coisa, acontecer um desastre aqui no meu storage, basicamente eu perco todos os dados que eu tenho de foto e tudo mais. Então para resolver esse tipo de problema, esse storage tem um software de backup já embutido, tá? E eu posso fazer o backup na nuvem, tá? Usando computação em nuvem. Então basicamente eu vou configurar esse storage para que ele possa copiar os dados para a cloud da IBM, tá? Usando o Object Storage da IBM. Bom, e aqui do lado vocês podem ver a comparação, né, um gráfico comparativo do Object Storage em relação aos outros storages disponíveis, então ao block e o file. Tá? O Object Storage ele foi criado justamente para atender uma grande massa de dados, tá? Então ele armazena, ele pode crescer muito, tá? Ele pode chegar até a escala de exabyte. Então ele foi colocado então na nuvem da IBM para que vários clientes possam efetuar a cópia dos dados para lá. Tá? E aí cada cliente com a sua porção, obviamente. E aí todo o acesso ao Object Storage ele é feito via REST, tá? Via protocolo HTTP. Então eu vou dando comandos HTTP, né? Assim como o browser, então eu vou dando comandos de get, put, post, delete e assim por diante para poder inserir os dados, deletar ou mesmo modificar esses dados que estão lá dentro. Tá? Bom, então a minha demonstração eu vou efetuar essa configuração, tá, do Synology e vou passar então a fazer o backup de todas essas informações na nuvem da IBM, beleza? Então vamos para a demonstração. Bom pessoal, aqui eu estou com a console da SoftLayer aberto, eu vou então criar aqui um novo bucket aqui no Object Storage, tá? Vou clicar aqui em Storage, Object Storage. E aqui eu já tenho então um account, eu vou usar esse account que eu criei já anteriormente. Ele vai abrir então aqui nessa página. Eu tenho um bucket criado aqui, né? O bucket seriam como se fossem alguns repositórios então, né, do Object Storage. Eu vou criar um novo bucket aqui. Ele me pergunta aqui o tipo de serviço, Standard Vault ou Cold Vault. Eu tenho aqui o standard para aqueles arquivos, assim, se você modifica com uma certa frequência os seus arquivos, tá? O Vault ele é um repositório para aqueles arquivos que você não modifica com tanta frequência, tá? Que a frequência de modificação é longa. E o Cold Vault é mais para um esquema de archiving, tá? Como eu vou armazenar um backup dos meus dados, então assim, as alterações eu quase, assim, na verdade eu nunca faço nenhuma alteração, né? São fotos, são vídeos que eu gero os vídeos, só jogo ali para deixar como uma espécie de uma cópia, tá? Então é esse backup que eu quero armazenar na nuvem. Então eu vou clicar aqui em Cold Vault, ele me pede aqui um bucket name, né? Eu vou colocar um Synology e vou dar um add aqui. Então ele vai criar então esse bucket na minha conta, tá? E aqui ele já está com um tipo Cold Vault, tá? Legal. A localidade Cross Region US, tá? Então ele usa 3 localidades, como eu citei anteriormente, Dallas, Washington e San José, tá? Ele faz 3 cópias desse dado em 3 locais distintos. Bom, para configurar lá o Object Storage, o backup, né, aliás no Synology, eu vou precisar dessas credenciais. Então eu vou dar aqui um Show Credential. Aqui ele me mostra os endpoints. Eu vou usar esse endpoint público aqui, né, do Object Storage, tá? Então vou dar um Ctrl C aqui nesse caminho. E clicando aqui nessa seta, ele vai já me dar as credenciais para que eu possa me autenticar nesse serviço, tá? Então
é basicamente o Access Key e o Secret Key, tá? Então eu vou configurar isso lá no Synology. Aqui eu já deixei aberto então aqui a tela do Synology. Eu vou clicar aqui no Hyper Backup, tá? Que é o aplicativo de backup do Synology, né? Já vem junto com ele. E aí ele pede aqui, ele tem alguns parâmetros aqui, né? Então primeiro ele pede qual o destino do backup. Pode ser um outro Synology, pode ser tem vários outros Cloud Storages aqui. Eu posso configurar IBM Soft Layer, só que essa opção aqui é o nosso Object Storage antigo, que é baseado em OpenStack Swift. Tá? O novo Object Storage ele é baseado na API do S3. Tá? Então eu vou clicar aqui em S3. Vou dar um Next. E ele vai me perguntar aqui, então, S3 Server, eu posso escolher ou Amazon S3 ou Custom Server URL. Tá? No momento que eu clico aqui em Custom Server URL, ele deixa eu colocar aqui o nosso caminho para o nosso Object Storage. Tá? O Access Key, Secret Key, eu vou configurar aqui também, e o Bucket Name. Então, deixa eu dar um Ctrl C, Ctrl V aqui nas credenciais. Então, aqui eu vou copiar o Access Key, vou colar aqui, vou copiar também o Secret Key, Secret Access Key. E aí no momento que eu clico aqui no Bucket Name, ele já vai fazer a autenticação e ele vai puxar. Tinham dois buckets criados ali, né? Um website e o que eu criei agora, me tira o Synology. Tá? Legal. E ele vai criar um diretório chamado Synology 1. Tá? Vou dar um Next aqui. Ele vai me perguntar qual o volume que eu quero backupear, tá? Então eu posso pegar aqui, sei lá, qualquer um dos volumes aqui, por exemplo, Music, tá? Eu vou pegar essa pasta Music, vou dar um Next, ele pergunta se eu quero backupear algum outro aplicativo aqui do próprio Synology, eu vou deixar sem selecionar ele, clicar em Next, e aí algumas configurações específicas agora do backup, tá? Então ele pergunta se eu quero comprimir o dado, não, se eu quero criptografar o tráfego do dado em si, quando que eu quero que o backup seja executado, tá? Então aqui todos os dias às 3 da manhã, tá? Vou dar um Next. Aí ele pergunta mais algumas questões específicas do backup, eu vou deixar assim como padrão mesmo e vou dar um Apply. Aqui ele já está configurando então o backup. Aí ele vai me perguntar aqui se eu quero backupear os dados agora, vou clicar aqui sim. E ele já vai iniciar então o backup. Bom, vocês puderam perceber que é muito fácil de configurar um Object Storage, tá? Eu fiz toda a configuração através da interface gráfica, interface web, mas é possível também utilizar a linha de comando para isso, tá? Então, todas as operações, basicamente de criação de buckets, transferência de arquivos, ou mesmo para deletar alguns arquivos, tudo isso você pode fazer nas duas interfaces, tá? Bom, um caso de uso bastante natural aí do Object Storage é o backup, né, como a gente demonstrou aqui, mas temos também outros casos de uso, tá? Então assim, falando especificamente de backup, é um backup comum, também é possível, o backup off-site, né, várias empresas pensam em backup off-site para esse tipo de solução, e aí ferramentas corporativas de backup como o Spectrum Protect, por exemplo, da IBM, já tem integração nativa ao Object Storage, então eu posso gravar uma cópia no tape, fazer o stage de repente de um dado mais antigo para o Object Storage, e outras ferramentas também de outros fabricantes também já fazem integração nativa a esse tipo de armazenamento, tá? Então vou citar um exemplo aqui, uma parceria recente da IBM com a Veritas, por exemplo, NetBackup, BackupExec também já tem uma integração nativa ao nosso Object Storage, tá? Outros casos de uso para o Object Storage, aplicações mobile, por exemplo, aplicações que fazem, quando você tira uma foto, faz uma transferência de um vídeo, uma foto dessas mídias, desses arquivos não estruturados,
eles podem se utilizar do Object Storage para esse tipo de transferência ou esse tipo de armazenamento, tá? Um outro uso também, algumas empresas utilizam gateways de storage dentro da on-premise, né, dentro da própria TI. Então esses equipamentos, de um lado eles se comportam como se fosse um file server, do outro lado eles estão copiando arquivos na nuvem, tá? Então também é bastante usado para esse tipo de caso. Então é isso. Bom, se vocês gostaram do vídeo, cliquem por favor no like, comentem também os vídeos, me passem os feedbacks para que a gente possa melhorar cada vez mais a elaboração desses vídeos. Valeu, pessoal, um abraço, fui!